Fala, meus amigos, aqui é o professor Herbert Almeida. Agora nós vamos para a correção das questões de direito administrativo. Bastante atenção porque as nossas questões elas ficaram espalhadas ao longo de toda a prova. Na verdade, aqui é uma correção tanto das questões de direito administrativo, mas nós também temos questões que estavam dentro da disciplina de ética. Inclusive, a gente fez na nossa aula de revisão uma aula específica sobre a lei anticorrupção e também sobre improbidade administrativa, porque eu comentei com vocês que provavelmente a gente teria uma boa quantidade de questões e de fato tivemos. Então vai acompanhando comigo, lembrando que os cadernos de prova são distintos, então muito provavelmente algumas questões que eu vou colocar aqui, o número não vai corresponder exatamente ao número da sua prova, então tente corrigir pela questão e não pelo número da questão que eu vou colocar no quadro. Beleza? Vamos então começando aqui com a nossa correção, lembrando, né, sempre para vocês nos acompanharem aqui nas redes sociais. Então, começando aqui as questões 15 e 16, que tratam da parte de organização administrativa. A questão 15, a administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. O quesito está perfeitamente, né, está correto, porque a gente sempre chama a administração direta de administração centralizada e a administração indireta de administração descentralizada. Pessoal, eu vou fazer na leitura das questões porque eu sei que às vezes aqui o que está no quadro não está tão legível assim, mas junto comigo você vai conseguindo acompanhar. Questão 16. Desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas autônomas. Essa questão aqui está errada, porque quando a gente fala de desconcentração, a gente fala de órgão público, e quando a gente fala de órgão público, é dentro da mesma pessoa jurídica. Então, errada a questão 16. Agora a gente pula algumas questões, porque são algumas questões que não são especificamente da nossa disciplina. Algumas questões são do Estatuto dos Servidores, que é o professor Marcos Girão que vai fazer a correção, então por isso que não vai estar aqui na minha correção. Vamos direto lá para a questão 20. A comutatividade representa a equivalência entre as obrigações previamente ajustadas pelas partes contratantes. A gente fala na comutatividade justamente em relação ao equilíbrio entre as obrigações das partes. Eu vou construir esse prédio, em troca desse prédio a administração vai me pagar tanto em dinheiro. As obrigações da administração são me pagar. As minhas obrigações consistem em construir aquele empreendimento que foi contratado. E essa equivalência, o pagamento e a construção, a gente diz que tem uma comutatividade. Por isso que esse quesito está correto. 21. A teoria do fato do príncipe permite que um Estado contratante, mediante ato lícito, modifique as condições do contrato, de modo a provocar prejuízo ao contratado. Olha, essa questão aqui está errada. De fato, o fato do príncipe permite que você faça alterações lícitas, mas essa alteração ela não incide diretamente sobre um contrato, mas de forma reflexa. Então a alteração não é no contrato em si, mas eu faço uma alteração que aumenta as obrigações, ou pode até eventualmente diminuir as obrigações da parte contratada. Exemplo clássico, aumento de tributos. Então, o fato do príncipe é uma determinação estatal geral, baseada no poder de império do Estado, que incide de forma reflexa na relação contratual. E enseja a necessidade de você revisar as cláusulas contratuais. Se houve um aumento dessa tributação, você tem que também aumentar, logicamente, o valor da remuneração para que haja a devida compensação. Então, o fato do príncipe ele não vai poder ensejar um prejuízo ao contratado, porque nós vamos ter que fazer a revisão contratual em virtude da teoria da imprevisão para readequar o equilíbrio econômico e financeiro deste ajuste. Por isso que a questão 21 está errada. 22. O controle judicial dos atos administrativos é restrito a aspectos de legalidade, sendo vedada a análise de mérito pelo Poder Judiciário. Eu vou colocar um asterisco aqui e olha, eu colocaria como correta essa questão, porque quando a gente fala de controle judicial, a gente fala de controle de legalidade. E aqui não há um controle de mérito por parte do Poder Judiciário. Por isso que eu colocaria na questão 22, ela como correta, seguindo a regra e seguindo aqui
toda a linha de questões que o CESP sempre aplica, ele sempre segue essa linha. Porém, por que eu coloquei um asterisco? Porque existe uma exceção da exceção da exceção. Assim, ó, 99,99% das situações, o judiciário não analisa o mérito do ato. Quando que ele analisa o mérito? Em situações extremamente excepcionais de ofensa aqui aos direitos humanos, que é o que a gente chama de estado de coisas inconstitucionais. Já aconteceu de o STF determinar que o Poder Executivo não fizesse o contingenciamento de recursos públicos destinados à construção e reforma de presídios por causa dessa situação chamada de estado de coisas inconstitucionais que estava ferindo a dignidade da pessoa humana. Então o STF já analisou uma situação em que ele pôde invadir o mérito de um ato da administração pública, mas isso é uma situação muito excepcional. Então, para mim, essa questão está certa, mas não me surpreenderia o CESP julgar ela conforme a exceção e aí provavelmente caberia um recurso nessa questão. De uma forma ou de outra, quem quiser no desespero pode tentar recorrer alegando justamente essa exceção. 23. Tribunais de Contas Estaduais têm competência para julgar as contas do governador do respectivo estado. Está errado. Quem julga as contas do governador é o tribunal, é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas ele apenas emite um parecer prévio e com base nesse parecer prévio, que não tem natureza vinculante, o Poder Legislativo fará o julgamento das contas do governador. Questão 24, uma questão baseada na lei de improbidade e também na Lei de Processo Administrativo Estadual. No âmbito da administração pública estadual, a edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos administrativos poderão ser objeto de delegação, desde que seja observada a forma prevista em lei. Está errado porque a gente sabe que não são passíveis de delegação a cenoura, né? Competência exclusiva, cenoura é os atos normativos e o RA do final ali é recurso administrativo. Então, não pode ser objeto de delegação. Competência para editar atos normativos, para decidir recursos administrativos e também quando se tratar de competência exclusiva. Por isso que essa questão está errada. Isso aqui está com base no artigo 13 da Lei 11.781, que é a mesma disposição da Lei 9.784 no âmbito federal. Servidor público que haja negligentemente na fiscalização das prestações de contas de parceria firmada pela administração pública com entidade privada cometerá ato de improbidade administrativa. Essa questão está correta. Isso aqui é uma hipótese de ato de improbidade que causa lesão ao erário. Foi um dos atos incluídos mais recentemente e está lá no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos para dar mais um pulo, né? Porque agora vem uma série de questões que não são de direito administrativo e nós vamos lá para a questão 37. Essa questão 37 eu também vou botar um asterisco aqui e eu vou explicar para vocês que muito provavelmente essa questão será sim passível de recurso. Vamos dar uma analisada bem breve. Para apurar ilícitos administrativos lesivos a licitações e contratos públicos, admite-se que o Poder Executivo Estadual celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas que tenham participado do certame, desde que a colaboração dessas seja efetiva. Olha, eu acredito que o CESP vai dar essa questão como correta. Eu acredito que o CESP vai dar como correta e por isso que eu coloco como correta. Por quê? Porque esse aqui é um caso em que é passível firmar o acordo de leniência. Mas, na verdade, olha que contraditório. Para mim, em si, essa questão está errada. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou colocando correto e porquê que é possível recurso. A questão fala tanto na Lei 12.846 quanto na Lei 16.309. Na Lei 12.846, que é a norma federal, consta que é possível firmar acordo de leniência apenas com a primeira pessoa que manifestar o interesse em firmar o acordo de leniência. Se eu firmar com o primeiro, eu não posso firmar com os demais. Aí aqui a questão fala assim, ó, com as pessoas jurídicas que tenham participado do certame. Não, porque não é com todas, da forma como ela coloca assim, ó, as pessoas jurídicas, eu poderia imaginar que são várias pessoas jurídicas, quando na verdade eu só posso firmar o acordo de leniência com o primeiro a se manifestar. Mas, quando a gente vai na Lei 16.309, ela já usa uma redação distinta.
ela fala que você pode firmar o acordo de leniência, porque para firmar o acordo de leniência, a empresa tem que ter sido a primeira a manifestar o interesse, se isso for relevante. Então, ela já traz uma situação um pouquinho distinta. Então, pela lei federal, não poderia firmar com mais do que uma pessoa. Pela legislação estadual, eu poderia firmar com várias pessoas jurídicas. Eu acho que o CESP vai dar como correto, porque está com cara de correto isso aqui, mas fica esse meu detalhezinho que, com base na Lei 12.846, daria para contestar. Isso aqui, talvez até o motivo dessa divergência, é que a Lei 12.846 ela chegou a ser alterada por uma medida provisória, justamente com o objetivo de permitir que você firmasse o acordo de leniência com várias pessoas jurídicas, mas essa medida provisória ela não foi aprovada, ela perdeu a vigência, ela caducou, como a gente costuma falar. E muito provavelmente a redação da 16.309 tomou por base aquela legislação, ou melhor dizendo, aquela redação da legislação federal que tinha por base a medida provisória que perdeu a sua vigência. Então, por isso dessa divergência das duas normas. Correto, mas cabe recurso, como eu falei. Questão 38. A responsabilização da pessoa jurídica na esfera administrativa afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Está errado, inclusive, isso aqui foi tema da nossa aula de revisão de ontem. A responsabilização judicial e a responsabilização administrativa, elas são independentes e cumuláveis entre si. Então está errada a questão 38. 39. O processo administrativo de responsabilização é um procedimento preliminar de caráter sigiloso e não punitivo. Está errado por quê? Porque o processo administrativo de responsabilização, ele é um procedimento punitivo. Por intermédio dele, você pode aplicar a multa e também a publicação extraordinária da decisão condenatória. O que tem caráter preliminar é o procedimento investigatório preliminar, o PIP, que está previsto lá na Lei 16.309. Então está errada a questão 39. 40. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas é objetiva. Pessoal, logo no artigo 1º da Lei 12.846 fala a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas. Então, por isso que está errada a questão 40. 41. A responsabilização por atos ilícitos apurados cometidos por pessoas naturais que exercem a administração de sociedades empresárias será aplicada conforme a culpabilidade da pessoa. A questão 41, essa por sua vez está certa. Inclusive, nós comentamos o seguinte: a pessoa jurídica responde objetivamente, os seus dirigentes respondem subjetivamente, ou seja, na medida da sua culpabilidade, conforme prevê a Lei 12.846. Então, 41 está certa. Agora nós vamos avançar para 42, questão sobre improbidade administrativa. Terceiro, não enquadrado ou não equiparado à definição de agente público, que obtiver vantagem decorrente de ato improbo, será responsabilizado culposamente, ainda que tenha agido de boa fé e sem ciência da origem ilícita do proveito auferido. Está errada essa questão, primeiro porque alguns atos de improbidade você não responde de forma culposa, mas sim dolosa, né? Enriquecimento ilícito, atenta contra os princípios e concessão indevida de benefício, tem que ter dolo. Só lesão ao erário que admite forma culposa. Então aqui o primeiro erro da questão. Segundo, que o STJ já entendeu que para você responder por improbidade tem que ter uma má-fé. Então se você agiu de boa-fé, você não responde por improbidade administrativa. 43. Comete ato de improbidade o agente público que, em razão do exercício de sua função, é beneficiado com a aquisição de imóvel cujo valor seja desproporcionalmente superior à evolução de sua renda ou patrimônio. Tá correto? Isso aqui está lá no artigo 9º, é ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. O agente público que nega a publicidade de atos administrativos oficiais comete ato improbo que atenta contra os princípios da administração pública. Também está correta aqui a nossa questão 44, isso aqui está lá no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Correto, portanto, questão 44.
Agora nós pulamos mais um grupo de questões e vamos lá para a 56. A autarquia pode ser criada por ato administrativo originário de ministério. Errado. Por quê? Porque a autarquia tem que ser criada por lei específica. Questão 57. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações integra a administração direta. Olha, isso aqui é tranquila, né? A gente sabe que os ministérios fazem parte da administração direta, assim como as secretarias estaduais e municipais. Enquanto a financiadora de estudos e projetos, FINEP, agência sob supervisão desse ministério, integra a administração indireta. Esse quesito aqui está certo, eu só digo assim, meio infeliz cobrar esse tipo de questão no concurso de uma PGE, né, de um estado, aí você está cobrando a organização da administração pública federal, não faz muito sentido. É o tipo de questão que se eu tivesse na prova, mesmo não conhecendo a FINEP, eu chutaria como correta essa questão, porque ela está com muita cara de certa. E de fato, ela está certa. Eu só faço uma ressalva nessa questão. Ela utiliza a expressão agência, né? Essa expressão agência, ela não tem uma definição bem específica. A FINEP, ela é uma empresa pública, mas por vezes a expressão agência é utilizada para descrever entidades. E aí, no caso, a FINEP não deixa de ser uma agência nesse sentido. Então, eu acho que essa expressão agência não é suficiente para tornar a questão errada e por isso que eu coloco ela como certa. Questão 58. A descentralização consiste na repartição de funções entre mais de um órgão de uma mesma administração, sem que haja quebra de hierarquia. Está errado porque descentralização tem o ENT aqui de entidades, e nesse caso eu tenho pessoas jurídicas distintas, e na descentralização eu não tenho hierarquia. Se fosse desconcentração, aí a questão estaria certa. 59. A descentralização por colaboração ocorre, olha só o que ela colocou aqui, ó. Por exemplo, quando a administração, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço à pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Essa questão está correta, porque ela está tratando de um exemplo de autorização de serviços públicos. Na autorização, eu faço a transferência da execução de um serviço por meio de ato administrativo unilateral e precário, e pode ser feita a pessoa física ou pessoa jurídica. Então, por isso que essa questão está certa. Por que eu destaquei o por exemplo? Porque, em regra, a gente teria essa descentralização por meio de um contrato. Mas, um exemplo de situação de descentralização por colaboração é a descentralização por ato unilateral. Olha, se o CESP vier e colocar como errada essa questão, ela é logicamente passível de recurso e pode ter certeza que eu vou trazer os fundamentos. Por isso que para mim é a questão certa, porque também é possível fazer por ato administrativo. E questão 60. A administração pública direta inclui as autarquias. Opa, já sabemos que está errado. A autarquia é a administração indireta, assim como as fundações e também as empresas públicas. Vamos avançar mais um pouquinho, questão aqui, ó, eu vou fazer um risco para não causar confusão, porque essas duas aqui são questões de administração pública. O professor Rodrigo Renó vai providenciar o comentário dessas duas ali. Ficamos com as duas das pontas. 61. Por razões de interesse público, um contrato administrativo pode ser rescindido unilateralmente pela administração pública. Correto. Nós temos diversas formas de rescisão contratual. E se você for lá no artigo 78 da Lei de Licitações, você vai ver que um dos incisos fala da rescisão por razões de interesse público, de amplo conhecimento e tem que ter a devida justificativa. Por isso que a questão 61 está certa. Questão 64. Ao firmar contrato administrativo em nome da administração pública, é lícito que o gestor público o faça de forma oral, pois o ato do agente público é suficiente para validar o contrato. Para mim, essa questão vai ser dada como errada, porque eu não posso generalizar e dizer que um contrato vai ser feito de forma oral.
A regra é que o contrato seja formal, princípio do formalismo dentro dos contratos administrativos. Excepcionalmente, esse contrato pode ser oral, mas é apenas quando a gente estiver tratando de pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento e até 5% do limite da modalidade convite. Esta é a exceção. Portanto, a regra é que eu não tenha o contrato verbal, por isso que a questão 64 está errada. E agora nós vamos para as últimas 4 questões. Está bem embaçada aqui a leitura, por isso você tem que acompanhar comigo. Questão 65. A modalidade licitatória de concorrência admite que se estabeleça uma etapa de pré-qualificação para licitantes interessados. Tá correto? Eu vou chutar o artigo aqui, mas eu posso confundir. Ou é artigo 111 ou é artigo 113, é por aí. Lá no finalzinho da lei de licitações, você vai ver o procedimento de pré-qualificação para avaliação da qualificação técnica de licitantes, que é possível na modalidade de concorrência. A pré-qualificação não exclui a fase de habilitação preliminar. Então, ela é uma fase a mais para que a administração tenha mais tempo para avaliar a qualificação dos licitantes. Então, está correta a 65. 66. Para a promoção de atividades de natureza artística, técnica ou científica, a modalidade apropriada é o convite. Isso que fala a questão. Está errado, porque não é o convite. Aqui é o concurso, que é a modalidade para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. 67. Na contratação direta por dispensa de licitação, pode-se ter competição entre os licitantes. Olha, essa questão aqui está certa. Quando que você não tem competição? Você não tem competição entre os licitantes? Na verdade, essa questão aqui ela está bem confusa, tá? Então, assim, agora analisando aqui mais no segundo aspecto, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu marcaria como correta, porque eu estou imaginando que o CESP vai dar como correta, mas já vou colocar aqui com um asterisco como questão passível de recurso e vou justificar o porquê. Olha, não é passível competição quando a gente fala de inexigibilidade. Então, a inexigibilidade é a dispensa por inviabilidade de competição. Na dispensa, o procedimento competitivo ele é viável, mas a administração pode, se quiser, dispensar o procedimento licitatório. Mas, olha, posso ter competição entre os licitantes. Eu posso promover uma licitação pública ou, alternativamente, posso dispensar o procedimento. Por isso que essa questão está certa, né? Vamos pegar um exemplo. Baixo valor. Você vai adquirir um computador até R$17,6 mil a dispensa de licitação. É um equipamento de R$15 mil. Pode ter procedimento competitivo? Pode. Se quiser fazer licitação, pode. Pode fazer licitação pública. Ou então dispensa o procedimento. Mas mesmo na dispensa, você vai coletar orçamentos para que você tenha a justificativa de preço e também a justificativa da escolha do fornecedor. Então, mesmo numa contratação direta, você teve um procedimento competitivo e por isso que a 67 está certa. Qual que é o motivo de um eventual recurso? Porque como é que ela fala? Dispensa de licitação aqui e aqui embaixo ela fala entre os licitantes. Olha, não faria sentido, né? Ou é dispensa ou é licitação, então ficou meio dúbia a análise da 67. Para mim ela está certa, mas você pode interpor recurso alegando que a redação ficou confusa, porque se é dispensa não haveriam licitantes. 68. A contratação por notória especialização é caso especial de inexigibilidade de licitação. Tá correto, eu sei que existem também outros requisitos, porque tem que ser um serviço técnico profissional, de natureza singular, com notória especialização. Mas, né, ela está falando justamente da notória especialização, cujo conceito consta no artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Licitações, é porque a questão está querendo falar de inexigibilidade. Então a gente não vai discutir, olha, faltou especificar os demais requisitos? Faltou, mas é lógico que ela está tratando de inexigibilidade de licitação. Por isso que a questão 68 está devidamente correta e dessa forma a gente conclui a nossa revisão. Pessoal, já vou encerrando por aqui, porque a gente tem ainda muito conteúdo para analisar. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!